Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu digo boa noite porque eu tô gravando esse vídeo à noite, né? Mas bom dia, boa tarde para você que tá assistindo esse vídeo em outro horário. Eu me chamo Leonardo, estou gravando esse vídeo para trazer uma breve explicação, um breve tutorial, um apanhado aqui de algumas ideias a respeito de modelagem de dados. Um tempo atrás eu tinha feito um ambiente virtual aqui no meu computador. Eu criei algumas máquinas virtuais, coloquei elas em rede para simular uma rede de longa distância, né? E eu criei um sistema de monitoramento para essa rede de longa distância, um códigozinho em Python bastante simples, bastante objetivo, que monitora a conectividade entre dois hosts remotamente conectados através desse link, para poder armazenar dados estatísticos ali sobre a qualidade dessa conexão, né? E poder também fazer uma auditoria dos horários em que aquele link perdeu o pacote, os horários em que houve um aumento de latência. Depois a gente pode, inclusive, depois de popular o banco de dados com essas informações, é possível importar esses dados para uma ferramenta como Power BI, Looker ou outra ferramenta semelhante para gerar gráficos a partir disso, né? Como se fosse um Zabbix, por exemplo, né? Só que eu mesmo que desenvolvi aqui em Python. E aí eu estou trazendo para vocês justamente uma simplificação desse laboratório. Aqui eu não estou com várias máquinas virtuais rodando, eu estou somente com a minha máquina pessoal e eu vou estar utilizando esse script para monitorar a conexão ao meu gateway, ao roteador aqui da minha operadora, né? Para mostrar como que a gente pode utilizar o software BR Modelo, que é esse software aqui, para fazer a modelagem dos dados, gerar o script de conversão desse modelo em um modelo físico, né? Para a gente de fato criar a tabela no servidor de banco de dados. E aí a gente vai usar este script para inserir os dados no banco, tá ok? Então vamos lá, eu estou utilizando para fazer os pings, para fazer o teste de conectividade, essa biblioteca aqui, icmplib. Aqui no PyPy, né, pypi.org, a gente tem a documentação completa dessa biblioteca, todos os detalhes sobre utilização, exemplos de uso, né, sobre cada um dos comandos, cada uma das estatísticas que ele armazena no objeto que a classe gera, né? Mas a princípio eu vou estar utilizando realmente somente o ping. Então aqui da biblioteca icmplib a gente está importando somente o ping, essa classe ping aqui. Estamos também importando a biblioteca MariaDB, que é a biblioteca que gera de fato a conexão com o banco de dados, né? Então é uma biblioteca para interação com o banco de dados, para fazer a interface com o banco, inserir os dados, fazer manipulações, né? Estou utilizando a biblioteca sys, só para a gente poder dar esse sysexit aqui, né? Então é somente para uma exceção de erro. Caso não consiga conectar o banco ao banco de dados, ele vai interromper a execução do código. E também estamos utilizando aqui a função sleep da biblioteca time para a gente poder criar uma pequena latência, um pequeno delay entre a execução de um ping e outro, né? Para ele não ficar constantemente enviando um monte de pacotes como se fosse um ataque DDoS, que não é esse o propósito, né? Então, o foco desse vídeo não é ser um tutorial de programação, tutorial de Python. Então eu vou passar bem rápido por esse código. Aqui a gente cria... eu estou criando aqui uma função para fazer a inserção dos dados, né? Porque aí fica muito mais fácil de simplesmente chamar essa função aqui no corpo, de fato, no nosso loop, né? Para troubleshooting fica mais fácil também. Então aqui em cima a gente está criando uma função. Ela primeiro conecta o banco de dados, ela está aqui em localhost, né? Está na minha máquina pessoal. Estou entrando com o usuário root, estou entrando com a senha da minha namorada, com o nome da minha namorada como senha, e estou conectando ao banco de dados projeto extensionista, tá certo? Estou criando esse objeto cursor aqui, que é o que a gente vai usar para fazer as manipulações de fato. Estou utilizando agora esta cursor execute para utilizar esse script aqui de inserção de dados, tá certo? Então aqui é onde a gente vai colocar o script SQL,
tá? O meu banco de dados, obviamente, é MariaDB, né? Mas os comandos são bastante semelhantes a SQL Server e etc, né? Então, este daqui é o nome que a gente vai dar para a tabela, quando a gente for criar, né? Gateway Monit, que é a monitoração do meu roteador, do roteador da operadora. E estes daqui são os atributos que a gente vai colocar lá no banco. Essas são as estatísticas que nós vamos armazenar a respeito dos testes de ping, tá certo? O test result vai ser uma escrita por extenso, se o teste foi bem sucedido, se não, se houve uma perda de pacote, se houve um aumento de latência. O isAlive é uma simplificação disso aqui, né? Ele é só um booleano, sim, não. Então, de 10 pings que ele enviou, se ele tiver conseguido obter ao menos uma resposta, ele vai entender que o host remoto está vivo, né? Então ele vai armazenar 1 nessa variável booleana aqui. Se não, se ele perder todos os pacotes, ele vai colocar 0, né? Então é uma maneira simples da gente também identificar se houve interrupção total da conexão. Aqui a gente tem a latência mínima, máxima e média, quantidade de pacotes enviados e recebidos pelo host. E aqui é a porcentagem de pacotes perdidos, beleza? Aqui a gente confirma a transação e fecha a conexão. Então, a cada execução deste teste de ping, a gente vai abrir a conexão, inserir os dados e fechar, beleza? E eu coloco aqui no final esses 10 segundos de delay para que ele não fique mandando um monte de pings ininterruptamente, tá certo? Então vamos lá, pessoal, eu estou abrindo aqui o BR Modelo. Esse software precisa ter o Java instalado no computador para ele funcionar, tá bom? Ele não é um aplicativo instalado na máquina, ele é interpretado, então precisa ter o Java. E a gente utiliza ele para fazer a modelagem conceitual, a modelagem lógica também, tá? De maneira gráfica, visual, com estes objetos que a gente pode ir clicando e arrastando para simplificar, tá bom? A modelagem conceitual, o próprio nome já diz, ela é só o conceito. Então a gente vai distribuir, criar as entidades, criar os atributos que cada uma das entidades vai ter, criar os relacionamentos entre entidades, e aí é na modelagem lógica que a gente vai ter um pouco mais de especificidade em relação a esses relacionamentos, né? Então, como que vai ser utilizada a chave estrangeira, né, para fazer o relacionamento. Se o relacionamento tiver uma cardinalidade de muitos para muitos, é no relacionamento lógico que vai ser criada uma tabela associativa, né? Mas neste ambiente aqui, neste exercício que eu propus, é muito simples. Na verdade, a gente vai criar apenas uma entidade, tá bom? A gente não vai ter todas essas camadas de complexidade, porque também seria impossível em um vídeo só dar um curso completo de modelagem, porque é uma coisa bastante complexa, tá bom? Então, aqui a gente vai estar criando apenas uma entidade, uma tabela no nosso banco de dados, que é para mostrar realmente o básico do funcionamento do BR Modelo e o básico de como criar uma tabela no banco de dados MariaDB e inserir dados, tá bom? Então, para criar a entidade, basta a gente clicar aqui nesse artefato entidade e clicar aqui no nosso ambiente, né, no nosso workspace. Eu vou dar um nome para essa entidade e eu vou dar o mesmo nome que eu já coloquei aqui, ó, no meu script Python. Então, eu já tinha definido que a tabela teria o nome Gateway Monit. Para não ter que mudar o script, eu vou dar o mesmo dado, o mesmo nome lá no BR Modelo. Então basta clicar aqui, vai abrir aqui a caixinha para a gente escrever o nome e precisa dar Enter, tá? Se eu clicar fora, ele vai ignorar o que eu tinha escrito. Então eu clico aqui, colo o meu nome e dou um Enter no teclado. E agora eu vou colocar os atributos, ou seja, quando isso daqui por enquanto é uma entidade, não é uma tabela. Quando isso evoluir para uma tabela, essas entidades vão se tornar as minhas colunas, tá certo? Então eu vou colocar os meus atributos aqui na entidade. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso colocar individualmente cada um dos atributos utilizando essa ferramenta aqui, que parece sei lá, que isso aqui parece uma lupinha, um pirulito, parece um ponto de encontro, alguma coisa assim. Eu posso ir clicando em cada uma aqui, mas como são várias, eu posso fazer isso de maneira massiva também, né? Clicando na minha entidade e vindo aqui em editar atributos. Então eu clico nesses 3 pontinhos aqui
ele vai abrir esta caixinha de diálogo para mim, para que eu possa colocar os meus atributos. De quantos atributos eu vou precisar, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informações diferentes de estatística dos pings. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos. Porém, contudo, entretanto, eu também quero colocar uma coluna extra para ser a minha chave primária, ou seja, para ser o identificador de cada um dos registros, cada teste que ele executar. Ou seja, ele vai enviar 10 pings, vai armazenar um registro na tabela. Vai esperar 10 segundos, mandar mais 10 pings e colocar outro registro. E aí eu quero criar uma coluna que identifique cada um dos registros unicamente, individualmente. Então eu vou colocar mais um atributo, que será a minha chave primária da tabela. E eu quero colocar também um atributo extra que vai ter o timestamp, ou seja, a data e hora que aquele teste foi executado e que foi inserido na tabela. Para que depois, novamente, quando a gente importar esses dados para um Power BI, para um Looker, para uma ferramenta de dados, a gente tem a possibilidade de organizar, através da data, um gráfico que nos mostre visualmente os períodos em que houve perda de pacote, em que houve aumento de latência, que houve algum tipo de degradação e perda de qualidade na comunicação. Então, no total, serão 10 atributos. O primeiro vai ser o ID, que eu vou tagar ele aqui como identificador, tá? O 10º atributo eu vou colocar no final, tá? Eu vou colocar que o timestamp seja o último dado da tabela. Então, eu vou pôr aqui timestamp. Opa, digitei errado. Timestamp. E aqui os atributos de 2 a 9 serão justamente esses que eu já dei nome para eles no script Python. Então, eu vou só replicar os mesmos nomes para facilitar, para não ter que mudar no script, né? Vou colocar aqui as mesmas informações. Muito bem, terminei de dar nome aqui para os nossos atributos, eu vou fechar. Vocês podem ver que ele ficou um pouco desorganizado aqui em cima, né? Por conta da quantidade de atributos que eu fui colocando, ele acabou ultrapassando aqui o limite da página. Então eu vou arrastar isso aqui tudo para baixo. Eu clico na entidade e clico nessa opçãozinha aqui que ele organiza, tá certo? Eu posso colocar mais para o cantinho aqui, mas ele já não vai mais estar invadindo o limite da página, né? Agora, se eu fosse utilizar um exemplo mais complexo, eu poderia colocar as outras entidades, poderia criar relacionamento entre as entidades com esta opçãozinha aqui, este losango, né? Aí eu poderia usar essa linha aqui para criar a conexão entre as entidades, e aí eu poderia determinar a cardinalidade destes relacionamentos, né? Mas não vai ser o caso aqui, tá bom? A gente vai usar realmente somente uma entidade. Para converter para modelo lógico, a gente pode fazer isso de maneira manual, mas o BR Modelo oferece também uma ferramenta para fazer isso de forma automática. Então a gente pode clicar aqui no diagrama, comandos, converter para lógico. Ele pede ele pergunta para mim o que eu quero fazer em relação aos caracteres especiais. Por quê? Porque a gente escolhe, quando vai criar o banco de dados, qual é o tipo de conjunto de caracteres que serão aceitos por aquele banco, né? Então, se eu tiver escolhido um padrão que não sabe interpretar caracteres especiais como acentuação, ser cedilha, vai dar erro, né? Quando a gente tentar criar a tabela, perdão. Então, nesse caso, seria interessante autorizar o próprio BR Modelo a converter esses caracteres para underscore, né, que é o nome desse caractere aqui, correto. Não é o caso aqui, eu vou pedir para ele não substituir os caracteres especiais, mas na verdade eu acredito que nenhuma das minhas... É isso mesmo, nenhum dos meus atributos, nenhuma das minhas colunas tem caractere especial mesmo, então nesse caso tanto faria, né? Mas beleza, então ele criou aqui para minha tabela, agora já não estamos mais falando de entidade, estamos falando de tabela, beleza? E ele colocou esse ícone de chave ao lado do ID, porque essa daqui vai ser a chave primária, vai ser a coluna utilizada para identificar unicamente cada um dos registros que populam essa tabela.
Antes de eu gerar o script de conversão para o modelo físico, eu preciso atribuir um tipo de dados para cada uma dessas colunas. Então eu vou clicar na tabela, eu vou vir aqui na caixinha editar, editar campos, clicar nos 3 pontinhos e agora eu vou escolher o tipo de dados que cada um dos campos vai ter. O campo ID, ele é evidentemente inteiro, né? Porque vai ser 1, 2, 3, 4, assim por diante. O resultado do teste vai ser uma string, né? Vai ser um texto, então eu vou colocar aqui que é tipo varchar. O isAlive é booleano, sim ou não, né? Então conexão funcionando sim ou não. O mínimo, máximo e médio tempo de latência, evidentemente é float, né? É um número decimal. Ele vem em milissegundos, mas ele pode ter uma aproximação ali decimal. Quantidade de pacotes enviados e recebidos é inteira, né? Não tem como eu receber meio pacote. Ou eu recebo ou eu não recebo. O packet loss também é float, porque ele é a porcentagem de pacote que foi perdida. E o timestamp, evidentemente, também é timestamp. Beleza? Agora sim eu posso converter para o modelo físico. Então, basta que eu deselecione a minha tabela, né? Então eu clico aqui em converter para físico, nessa seção Inspector, converter para físico, clico nos 3 pontinhos e ele já vai gerar um script SQL que eu posso simplesmente jogar no meu banco de dados para gerar a minha tabela. Então beleza, pessoal, estamos quase acabando. O que a gente precisa fazer agora é copiar esse script e colar em algum software de gerenciamento de banco de dados. Eu estou utilizando o TheBeaver, mas pode ser qualquer outro gerenciador de banco de dados, né? Eu já tenho aqui a conexão configurada com o meu servidor local, meu servidor MariaDB local, né? Eu vou selecionar qual banco de dados que eu quero utilizar, nesse caso vai ser o projeto extensionista. Eu vou clicar nele, criar um novo script e vou colar o script que a gente acabou de copiar lá do BR Modelo. Antes de executar esse script, eu vou fazer algumas alterações. Em primeiro lugar, eu esqueci de especificar aqui que este campo test result do tipo varchar, eu preciso colocar um limite de caracteres, senão ele vai dar erro e não vai executar, tá? Então eu estou colocando aqui que ele vai ter 30 caracteres, no máximo. E outra coisa, vocês devem ter reparado que aqui no script Python, a gente está inserindo dados em somente 8 das 10 colunas que nós estamos criando, que são essas 8 aqui. A coluna ID e a coluna timestamp a gente não está colocando valor nenhum, né? Por quê? Porque eu não quero que o meu usuário, ou que a minha automação nesse caso, precise colocar os dados para o campo ID, por exemplo. Eu não preciso fazer isso, né? Eu não preciso que o meu usuário ou a minha automação faça a inserção de um registro e coloque: esse registro tem o ID 1. Próximo registro, ID 2, né? Isso fica muito complicado da gente fazer. Especialmente porque esse código aqui, eu posso de repente ter a interrupção dele. Eu, a princípio, coloquei um while true para ele executar de maneira contínua, mas eu poderia ter a interrupção, a minha máquina poderia desligar, poderia ter uma falha de energia aqui no meu ambiente. Muitas coisas diferentes poderiam acontecer e eu poderia ter que resetar esse script, né? E aí eu perderia tracking, eu perderia a contagem do número de registros que eu já inseri no meu banco. Então eu não quero ter que fazer isso. Eu vou colocar aqui a função auto-increment. Ou seja, automaticamente o banco vai pegar o número do registro anterior mais um e vai atribuir para aquele registro que está sendo inserido naquele exato momento. E o timestamp é a mesma coisa. Eu não quero ter que colocar a data e hora, então eu vou colocar um valor default. Ou seja, se o usuário inserir o timestamp, maravilha, ele guarda o que o usuário inseriu. Se não, ele vai ter um valor default aqui para preencher esse campo. E no caso eu vou utilizar a função now, né? Então ele vai pegar a data e hora atuais e vai guardar aqui em formato timestamp dentro dessa coluna. Beleza? Como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma tabela aqui. Eu cliquei naquela setinha e ele até sumiu, né, a setinha aqui, porque esse banco está vazio, ele não tem tabela nenhuma. Eu vou executar o script. Ele fala que executou aqui com sucesso. Teve 0 segundos de execução, porque é um script super simples. Agora, se eu clicar aqui e atualizar, ele já vai aparecer aqui a minha tabela, evidentemente sem dados, né? Ela não está populada com dado nenhum. Então, se eu der um select all from
Gateway Monit tá vazia, mas ele criou e tá tudo certinho aqui, os tipos de dados. Ó, o ID1 tá em formato inteiro, o resultado do teste é varchar, né? Então ele criou corretamente todos os meus campos com os tipos de dados que eu especifiquei, beleza? Ele coloca 1, 2, 3 genericamente, mas se a gente colocar o mouse aqui em cima, ele fala que é float, tá? E o packet sent, packet receive, por exemplo, ele coloca aqui que é tipo inteiro, tá? Então não se preocupem em relação a isso. Agora o que falta a gente fazer é, de fato, rodar o script Python para poder popular o nosso banco, beleza? Esse é o que a gente vai fazer agora. Mas muito bem, vamos lá. Já estou aqui no VS Code, não lembro de nenhuma alteração que seja necessário fazer aqui, acho que já está tudo certo para a gente só rodar. Vou selecionar aqui o arquivo, dar um Enter e vamos ver. Ó, ele fez o primeiro teste, falou que está tudo certo com o link. Agora ele vai aguardar aqueles 10 segundos antes de executar de novo o próximo teste de ping. Vamos ver. Opa, agora deu alta latência, tá vendo? Eu coloquei esse valor aqui de 3 milissegundos, né? Exatamente porque é um valor bem baixo, né? 3 milissegundos é uma latência muito baixa. Mas como o meu roteador, o modem da minha operadora, está diretamente conectado ao meu computador, a chance de superar 3 milissegundos na média de latência é muito baixa, né? Se eu colocasse um valor mais alto aqui, provavelmente ele não ia dar uma alta latência praticamente nunca, né? E aí eu só ia ter vários registros idênticos, tudo certo com o link, tudo certo com o link, tudo certo com o link. Como eu não queria que isso acontecesse, eu coloquei um limite baixo aqui. Por incrível que pareça, ele até está superando esses 3 milissegundos com alguma frequência aqui, ó. Em 5 testes ele já superou 3 milissegundos 3 vezes. Meu Deus do céu, deve ter algum problema com esse meu cabo aqui, foi mal crimpado, alguma coisa aconteceu. Enfim, mas não tem problema, né? Agora a gente vai aqui selecionar novamente os dados e aqui a gente já tem o banco, a gente já pode visualizar o banco sendo populado. A gente vê que o ID ele está corretamente incrementando automaticamente sem que o meu script esteja especificando nenhum valor para aquela coluna, né? E aqui no timestamp a gente tem também a data e hora atual sendo inserida. Então agora são 8 horas e 54 minutos da noite. Cada vez que ele executa esse teste de ping, ele preenche com intervalo de alguns segundos, né? Já que ele está aguardando 10 segundos entre cada uma das execuções. E aí tem, como ele está fazendo o teste com 10 pacotes, tem o tempo de intervalo entre um pacote e outro também e tal. Então aqui vai ter alguns de 15 a 20 segundos talvez entre a inserção de um registro e de outro registro. Beleza? Então ele já está populando, a gente já poderia importar esse banco de dados aqui para um Power BI ou outra ferramenta de análise de dados para a gente gerar informação gráfica, visual com isso, né? Evidentemente eu escolhi muito mal esse limite de 3 milissegundos, estou muito exigente em relação à latência do meu link, ou tenha realmente alguma coisa errada que eu deveria investigar melhor. Não faz sentido no equipamento diretamente conectado estar com 11 milissegundos de latência, né? Eu vou investigar esse meu cabo TP aqui, tenho certeza disso. Mas é isso, pessoal. O vídeo era essa era a proposta, mostrar uma ideia, né, de monitoração com bibliotecas super simples de utilizar do Python, com uma ferramenta também bastante intuitiva, que é o BR Modelo, já gera para a gente com poucos cliques aqui, sem precisar digitar quase nada. Ele já gera para a gente esse script. Se fossem mais tabelas, se fossem tabelas relacionadas, que tivessem chaves estrangeiras, ele ia gerar tudo isso aqui para a gente também. Então é um software bastante útil, realmente, tá? Aí mostrei como a gente cria no modelo físico e aqui a gente está acompanhando o preenchimento dos dados, está acontecendo com sucesso, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha com seus amigos aí, com o pessoal da sua faculdade, qualquer coisa do tipo, se você achou que essa ideia é legal, se você achou que você pode de repente aproveitar esse projeto, incrementar ele, colocar mais camadas de complexidade, né? mais atributos, mais tabelas, como eu falei, inicialmente eu tinha utilizado um ambiente com várias máquinas virtuais conectadas, simulando uma rede de longa distância. Então, para um projeto em redes, é bem legal aproveitar esse princípio de projeto aqui e fazer as suas
dar o seu toque, né? Colocar os seus incrementos para esse projeto também, tá bom? Deixa aí nos comentários se você gostou, se você tem alguma dica, se você também achou útil esse conteúdo e conseguiu utilizar, conseguiu aprender alguma coisa com isso, que esse é o objetivo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo.